No estudo da Palavra de Deus, precisamos escavar, extrair, ir mais profundo. Esta é a exegese com Danilza Tomás. A paz do Senhor, amados irmãos, esta é a exegese do texto Filipenses, capítulo 1, verso 12 a 26. Assim diz a bendita palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Palavra do Senhor. Ao analisarmos este texto, podemos retirar as seguintes observações. Nenhum sofrimento por pregar o Evangelho é em vão. Paulo quer que os filipenses entendam que não sofreu por sofrer, mas que teve um propósito no que ele passou, pois contribuiu bastante para o Evangelho. Ele não olha para o seu passado com amargura. Ele está revelando à igreja de Filipos que todas as experiências que teve, de certa forma, mesmo sendo de impacto negativo, tiveram proveito para a caminhada dele ao alvo que era Cristo. Enxergar as dificuldades como oportunidades para espalhar o Evangelho e não como impedimento. As prisões de Paulo fizeram com que os civis ou pessoas normais, assim como os soldados pretorianos, que eram treinados para serem insensíveis e sem temor a nada nem ninguém, e em muitos outros lugares fora do seu imaginário, conhecessem a Cristo. Paulo sabia que o seu testemunho era tão impactante que passaria de cristão para cristão e chegaria em lugares onde ele não poderia estar fisicamente, mas mesmo assim, o seu testemunho seria combustível para fazer as pessoas se renderem a Cristo. Sofrimento gerador de despertamento. Por estar preso em Roma, a igreja foi revitalizada, mas irmãos começaram a ser encorajados a pregar o Evangelho. As prisões de Paulo inspiraram muitas pessoas a pregar a palavra de Deus, com mais ousadia, determinação e ânimo, mesmo que isso pudesse custar a liberdade deles ou a vida. Eles foram encorajados pelo testemunho de Paulo. Já não tinham medo de falar da palavra de Deus. As vivências de Paulo eram inspiradoras, tão inspiradoras que tocavam nos corações dos que ouviam e logo havia um despertamento acerca do que havia de ser feito para fazer o reino de Deus avançar. Nem todos que pregam o Evangelho o fazem de bom ânimo ou com boa vontade. Mesmo sendo Paulo um grande exemplo do agir de Deus, ainda existiam pessoas que invejavam o modelo que era Paulo
e queriam conquistar a mesma posição que a dele. Assim, anunciavam o Evangelho por inveja e não pela boa vontade de servir ao reino. Apesar disso, de ter um grande grupo de maus intencionados, também havia um grupo de pessoas com boa vontade de servir ao reino. O grupo de pessoas que tinham boa vontade de servir ao reino o faziam por amor, porque tinham conhecimento que Paulo foi chamado para defender o Evangelho de Cristo, garantindo que ele fosse anunciado fielmente. E os que queriam conquistar o mesmo lugar de Paulo não anunciavam a palavra de boa vontade, com sinceridade, mas de maneira egoísta, o faziam pensando que podiam causar mais dor ao sofrimento de Paulo. Pensavam que podiam o prejudicar. O grupo de pessoas que tinham boa vontade de servir ao reino o faziam por amor, porque tinham conhecimento que Paulo foi chamado para defender o Evangelho de Cristo, garantindo que ele fosse anunciado fielmente. E os que queriam conquistar o mesmo lugar de Paulo não anunciavam a palavra de boa vontade, com sinceridade, mas de maneira egoísta, o faziam pensando que podiam causar mais dor ao sofrimento de Paulo. Pensavam que podiam o prejudicar. Paulo não se preocupava com a intenção das pessoas em espalhar o Evangelho, se era com sinceridade ou fingimento. O mais importante para ele era que Cristo estava a ser anunciado, e ele se alegrava com isso. Paulo tinha conhecimento e certeza de que o seu sofrimento tinha um propósito maior, e sim resultaria na sua salvação. Por isso, ele se alegrava apesar de estar preso. Ele não pensava no sofrimento temporário por anunciar o Evangelho, mas sim na alegria eterna que ele viveria. Ele teve a certeza da sua salvação pelos seguintes fatores: a razão humana, que é pela súplica dos irmãos, e a razão divina, que é a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que vem em função da oração. Esperança e expectativa. Paulo era esperançoso e confiante de que não seria envergonhado por anunciar o Evangelho de Cristo, diante de todas as acusações que provocaram a sua prisão. E tinha plena certeza de que em todos os momentos, tanto pela sua vida como pela sua morte, Cristo seria sempre glorificado e engrandecido. Ele não vivia para ele, mas sim para a glória de Cristo. Ele não tinha ambição em coisas materiais, nas riquezas, mas sim ele queria glorificar a Cristo e não a si mesmo. Ele queria fazer Cristo conhecido. Cristo é a recompensa da vida de um cristão. Paulo, ao dizer que para ele viver é Cristo e morrer é ganho, ele está a afirmar que sem Cristo de nada adianta viver. Ele realmente só vive se for em Cristo. E com isso, se morrer tendo vivido em Cristo, ele não perde nada, mas sim tem um ganho que é a eternidade em Cristo Jesus. Pois quem não vive para Cristo está morto espiritualmente, porque vive no pecado e não há vida no pecado, apenas morte. A morte é lucro, porque é o descanso da fadiga, das perdas, dos choros, das lutas, das expectativas frustradas, enfermidades, do sofrimento. Podemos constatar isso em Apocalipse 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Morrer para o crente é estar no gozo de Deus. A indecisão de Paulo entre morrer e viver. Ele tem prazer em viver, mas também não tem medo da morte. Pois, ao continuar vivo, ele continuará a dar frutos do seu ministério, fazendo a vontade de Deus. Mas caso ele morra, estará junto a Cristo. Apesar da sua indecisão entre o continuar a dar frutos no seu ministério e partir e estar junto a Cristo, ele sabe que o melhor é estar em Cristo, mas isso seria uma atitude egoísta dele. Por isso, ele tem noção que o mais importante é permanecer vivo, ficar na carne, porque podia continuar a anunciar o Evangelho, contribuindo cada vez mais para o reino de Deus. Assim, ele demonstra o seu amor aos filipenses e não só, preferindo estar vivo. Paulo está confiante na decisão que tomou de permanecer, pois ele será muito importante para o progresso espiritual dos filipenses, sendo também um combustível para avivar a fé deles. Assim, também para que Cristo continue a ser cada vez mais exaltado por eles, pelo impacto de Paulo na vida deles.
Até aqui, palavra do Senhor. Espero que tenham gostado da exegese e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O canal dos Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Contribua apenas se você quiser. Os créditos desse vídeo vão para a Miss de João na edição, na voz da Nilza Tomás e na contribuição Elton Tomás. E lembrem-se sempre que a fé está no ouvir a palavra de Deus, e ninguém está à parte no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E lembrem-se sempre que a morte na cruz não foi em vão.